Bom dia. Bom dia. Antes do Rosh Hashanah, a gente fez um shiur que a gente passou pelo Marzor. Mostrei alguns trechos, cantei alguns, outros fiz explicação. Vamos ver se a gente consegue pegar um pouquinho, pelo menos, do Yom Kippur. Uma história bonita, aproveitar, dedicar o shiur. Um minutinho. Vamos dedicar o shiur para Refuah Shlemah de Rachel Bat Mazal. É uma pronto restabelecimento da Beit Hashem. A gente começa a noite do Yom Kippur. Vamos começar pelo Kol Nidrei. A gente tem um minchá da tarde. Mas o Kol Nidrei, ele se tornou um trecho extremamente popular. Alguém ontem justo me falou, eu vou aparecer na sinagoga no Kol Nidrei e no toque do shofar do Neilá. Mas se a gente vê o Kol Nidrei, a tradução, não tem nada de especial. Kol Nidrei nada mais é do que uma anulação de promessas, que a gente faz na véspera do Rosh Hashanah, quase igual. E a gente faz isso sem grandes músicas, sem grandes comemorações. A gente simplesmente vai lá, faz essa declaração, anula minhas promessas, está acabado. Mas o Colin Blay, ao longo da história, ele se tornou algo muito importante popularmente. Alguns dizem, que eu não acho que essa é a explicação total, pelo menos, certo? Então, se você vai ver a melodia com o que está escrito, não parece algo tão solene. Quando você lê o Netanyahu Tokef, que fala quem vai viver, quem não vai, etc., você entende que é uma coisa mais solene. Aqui está dizendo, eu anulo todas as minhas promessas, meus juramentos, etc. Esse ano, de agora em diante, está tudo anulado. E se canta 3 vezes, faz todo o negócio. Uma das explicações, dizem pelo menos, tem a ver com os marranos, porque os marranos, eles, ao longo do ano, faziam idolatria, se apresentavam como cristãos, mas eles tentavam praticar o judaísmo quanto eles podiam. Então, eles diziam que todas as minhas promessas, juramentos, ou seja, tudo aquilo que eu sou para fora, eles estão anulados. O que vale aqui está o que está aqui dentro. Eles faziam isso não na noite do Colin Drey, porque a Inquisição já sabia. Então, eles programavam alguns dias antes, alguns dias depois, para eles fazerem o Colin Drey adiantado ou atrasado. Essa é uma das explicações. A outra explicação que Na eu ouvi, Espanha, que eu na acho que faz mais Rabino. sentido que é na Espanha. Sim, sim. A outra explicação que faz um pouco mais sentido, pelo menos, é de que quando a gente fala das promessas, os juramentos, etc., são os compromissos que a gente assumiu, não só compromissos verbais que a gente falou, prometeu, que a gente tem que anular, como o Tarat Endarim, mas a ideia de que quando a gente se comprometeu com o nosso Yetzirará, quanto a gente se comprometeu com essa vida mundana. A gente se envolveu a tal ponto onde a gente está compromissado, seja com, em primeiro lugar, nosso trabalho, em primeiro lugar, o meu sustento, em primeiro lugar, as minhas necessidades físicas, e a Shem às vezes fica de segundo plano. Então, esses são os compromissos que a gente vai gerando ao longo do ano. E chega Yom Kippur, a gente quer anular esses compromissos e a gente saber que o nosso verdadeiro e único compromisso é com a Kadosh Baruch Hu. Uma história muito bonita, vale a pena ouvir essa história para a gente entrar no clima do Kol Nidrei, que não é fácil, você chega na véspera do Yom Kippur, de repente, Kol Nidrei começa, teoricamente, está naquele clima. Eu vi uma história muito bonita, na grande sinagoga de Frankfurt, foi a única sinagoga que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Então, teve um israelense que ele viajava para Frankfurt uma vez por ano para fazer negócios, e ele ia voltar para Israel logo antes do Yom Kippur, só que ele ficou preso. Teve um problema do clima, e aí o avião não conseguiu decolar, e ele ficou lá para o Yom Kippur. Ele ficou muito chateado, queria ter voltado para casa, mas ele foi lá naquela sinagoga que lota principalmente nas grandes festas, e lá tinha um Hazan chamado Tzadok, não lembro o sobrenome dele, o primeiro nome dele é Tzadok, também israelense. Ele foi lá participar. Ele viu que o Hazan, na hora do Colindrei, realmente, o coração estava chorando. Então, uma coisa é você fingir que está chorando, a outra é você realmente chorar de verdade. Ele se comoveu bastante, apesar que ele estava chateado de não ter tido voltado para casa, mas ele se comoveu bastante. E depois da fila, ele foi conversar com o Hazan. Ele pergunta para ele, ah, quem você é, da onde você é? Ele falou, também sou de Israel, venho aqui todo ano, me contratam, venho aqui de Hazan. Falou, bonito, legal, mas o que você se comoveu tanto no Cone Drey, especialmente como a gente falou, na tradução não diz muita coisa. E ele falou que alguns anos atrás, talvez foi por isso que você ficou preso aqui para escutar essa história, alguns anos atrás, eu estava saindo da sinagoga Motzei Yom Kippur,
aquela hora que já está cansadérrimo, pronto para voltar para casa. Já tinha todo mundo indo embora, eu estava dobrando meu talito, o kit, eu estava indo embora. Quando eu estava saindo, aparece um senhor. E o senhor está tentando abrir o portão já estava fechado. E eu vou lá, pergunto o que você quer. Ele falou, vim aqui para o Kol Nidrei. Isso depois do Ney lá, no dia seguinte. Falou, olha, lamento muito, mas acho que você se confundiu o calendário. O Kol Nidrei foi ontem. E o cara começou a chorar. Falei, e agora eu não sou mais judeu. Como assim você não é mais judeu? Olha, meus pais passaram pela guerra. Depois da guerra, eles cortaram qualquer elo com a religião. Mas uma coisa meu pai me falou: nós somos judeus e um judeu vai no Yom Kippur na sinagoga. E essa é a única coisa que eu faço uma vez por ano. E se eu perdi a data, quer dizer que eu não sou mais judeu. Essa era a noção que ele tinha. Então o Hazan, ele pensou e falou: já sei o que eu tenho que fazer. Ele falou: vem comigo. E ele entrou lá dentro, colocou o kittel, colocou o talit, com aquele chapéu de Hazan. Sinagoga vazia, só com aquele cara lá. Abriu o Marzor, ele começa. Kol nidrei vesarei. Ushuei, devagarinho, 3 vezes Kol nidrei inteiro. E ele diz que nessa hora ele chorou de verdade. Porque até então, você como Hazan, querendo ou não, você está pensando, vão me pagar bem? Será que minha voz está bonita? Será que o pessoal vai aplaudir? Você está lá com uma audiência grande. Pela primeira vez eu pude fazer o Kol Nidrei de todo o coração para alguém que queria ouvir o Kol Nidrei. Ele falou, e desde então, quando eu leio o Kol Nidrei, eu me lembro dessa passagem, de como realmente eu rezei com tanta kavaná, e por isso eu me emociono nesse momento. E o ano seguinte, o cara voltou na sinagoga, e ele falou, lembra de mim? Eu falei, claro que eu lembro de você. E essa história ficou registrada. E quem contou a história de quem eu ouvi, ele comentou, ele falou que às vezes chega na sinagoga e o portão está fechado. Não o portão físico, mas o portão espiritual. Você está dentro na sinagoga fisicamente, mas a tua sinagoga ainda não abriu. O teu coração ainda não abriu. Então você tem que lembrar que você está rezando, é só você e Hashem. Não tem ninguém aqui assistindo, você não está fazendo nada para ninguém. Está fazendo literalmente, é o dia que a gente se conecta unicamente com Hashem. A nossa Neshama se conecta com Hashem. No final de Yom Kippur, a gente tem o Neilá, que significa trancar. E todo mundo pensa que vai trancar a porta. Agora é a última chance de eu pedir para Deus que agora vai trancar a porta. Ele vai trancar a porta, mas conosco do lado de dentro. A gente fica com a Hashem, ele se tranca com a gente. Então, esse é o dia para a gente realmente se conectar com a Hashem. Esquece quem está em volta de você e se conectar unicamente com a Hashem. Essa é a história para a gente entrar no clima. Oye, Conhecia? es Não. muy bueno. Bonita a história. Ótimo. Pero no es ningún pecado haber escrito con idea No dia en el momento seguinte, que no era. não tem nome de Hashem. Ah, no te Não tem pasaste. nenhuma vez nome de Hashem. Não tem problema nenhum. Tá. Certo? Não tem problema nenhum. Você pode cantar o Es ano como si inteiro. estuviese ensayando también. Não tem problema. Como si estuviese ensayando. Ok, vamos lá. Rabino, Fala. o Rabino Magan estava falando, falou hoje, né, aqui, por exemplo, então, na quarta-feira à noite, se usa o talit, Você veste ele à tarde, antes do pôr do sol, porque a mitzvah do tzitzit, o talit, sim, é de dia. uritemotor, é quando você vê. Então, ver tem que ser de dia. Então, você faz a brachá antes do pôr do sol, e aí você já continua com ele de noite. Se você não conseguiu fazer a brachá antes do pôr do sol, então você veste ele, mas sem a brachá, porque não tem brachá de tzitzit à noite. Mas a reza é com talit. A Os reza é com homens talit. com talit. Sim. Mais uma coisa, a gente, sobre a mikve, você fazer a mikve antes do Yom Kippur, são quantos mergulhos? Normalmente são 3, aí eu sempre fico nessa Então, dúvida. não existe uma regra. A É. regra é, eu falei ontem à tarde, a regra é de você mergulhar na mikve total. Uma única vez, a pessoa entrou na mikve, não ficou um pelo, um fio de cabelo para fora, ele Ok, fez a fez a mikve. Está mikve. 100% feito. É. A partir daí tem vários costumes. Então, tem pessoas que fazem 4, correspondente às 4 letras do nome de Hashem. Tem gente que faz 9, depende do costume. Uma com certeza está garantida, muita gente faz 4 na véspera de Yom Kippur, mas não tem um costume único para eu te dizer, faz X números. Você faz, desculpa eu perguntar, mas. Véspera de Yom Kippur, 4. E, Rabino, e agora nós vamos fazer o Iskor, né? Que é feito na quinta-feira de Sim, dia. sim, Tá bom. se Deus quiser. Puede ser una pena. Acende a vela antes do Yom Kippur, véspera, Antes de vir aqui. antes de vir, antes de vir. Você tem as velas do Yom Tov, que as mulheres acendem, ou se não tiver, o homem acende, e a vela do
a vela do isco. Y puede ser una por familia. Tem gente que acende uma por ente querido. A vela então é a vela do isco, que é também na quarta-feira à noite. Antes da noite, tem que ser de dia ainda. Antes de acender a vela. Antes de acender as velas do Yom Tov. Antes de acender as velas do Yom Tov, acende uma vela de isco. Sim. E a vela de isco é o homem que acende, não é? A mulher pode acender, se ela tem pai, mãe, ela pode acender também. Sim, entendi. Mas e as velas do Yom Tov é o homem ou a mulher que acende? É igual ao Shabbat. Se tem mulher, a mulher acende. Se não tem, o homem acende. A prioridade dela. Para falar sobre velas e confundir um pouco mais, a gente tem 3 tipos de velas. 3 tipos diferentes no Yom Kippur, 4 tipos. Um é do Yom Tov, igual todo Yom Tov se acende. Então, a mulher vai fazer a brachá, Adlik Ner Shel Yom Kippurim e o Shechian. Depois você tem, antes disso, você tem a vela que você acende pelo Iskor, aqueles que têm esse costume. Tem uma outra vela que é chamada Ner HaChaim, a vela da vida. Qual é o costume? É um costume você trazer uma vela, entregar para o shamash da sinagoga, e a gente deixa aqui na copinha, e ela fica acesa ao longo do Yom Kippur. É chamado Ner HaChaim. Isso é uma segulá, digamos assim. Você acende essa vela, e por que você entrega para outra pessoa? Para você não saber qual que é a sua, porque está escrito que se eventualmente essa vela se apaga, significa que tinha muito vento. Não, também. Esperamos que seja esse a única coisa. Mas não é um bom sinal se a vela apaga. Então você dá para o chamash, aí ele mistura com as outras, você não vai saber qual que é a sua, você não vai ficar preocupado. Certo? Essa uma vez aqui foi apagada, porque Deus nos livre estava começando um incêndio. Então, quem estava aí do lado, Baruch Hashem que viu e apagou. Então, o sinal foi que Baruch Hashem estamos salvos e não aconteceu nada. E uma outra vela, alguns usam a mesma, mas pode ser uma outra vela, quer dizer, um outro conceito de vela, que é que quando o Yom Kippur não cai no Shabat, é a única vez que quando termina o Yom Tov que você faz a brachá da vela. Normalmente a vela a gente só faz Motzei Shabbat, Borei Meuresh. Por quê? Porque sábado à noite foi quando Adam Arishon, ele descobriu o fogo, e ao longo do Shabat você não usa o fogo. Em Yom Tov você pode usar o fogo. Então não tem por que você falar, que bom que eu tenho a luz do fogo. Não tem. Agora, Yom Kippur você não pode cozinhar, igual o Shabat. Porém, o Yom Kippur, ele não é, se não cai sábado à noite, você não tem esse segundo conceito, que Adam Arishon, ele descobriu o fogo no sábado à noite. Então, para garantir, digamos assim, você deixa uma vela que ela descansou propositalmente ao longo do Yom Kippur. Então, você acende ela, deixa ela acesa sem tocar nela, e aí você vai fazer a brachá de Borei Meoraesh nessa vela quando terminar o Yom Kippur. É o que a gente faz aqui, a gente pega essa vela, aquelas velas de 7 dias, de 48 horas, a gente traz lá na sinagoga e a gente faz a Avdalá com essa vela que descansou. Faz essa brachá. Faz essa brachá, mas excepcionalmente dessa vez você faz com essa vela que descansou. Então não aquela vela trançada que a gente acende na hora, e sim a vela que passou o Yom Kippur acesa sem ter sido usada. Ficou acesa. Que ficou acesa. Com isso fazemos Avdalá. Isso. Começa. E quando no final do Yom Kippur, então faz a Havdalah, né? Tem que fazer a Havdalah. Tá. Mas não tem Bessamim, né? Bessamim não tem. Só Bessamim é só vela. Bessamim você pode ter feito várias vezes durante o Yom Kippur. Que também é importante, o pessoal faz para, né, tô passando mal, quero dar uma refrescada, mas tem outro motivo de fazer o Bessamim, que é para completar 100 brachot. Que incrivelmente, o dia que você mais reza no ano, você fica na sinagoga o dia inteiro, é muito difícil você conseguir completar 100 brachot. Ao longo do dia a gente tem que fazer 100 brachot. Nos dias de semana você consegue fazer com facilidade, porque você tem as varas amidot compostas de 19 bênçãos, etc. Você come, então você tem a brachá inicial, a brachá final. Chega o Yom Kippur, você reza o dia inteiro, mas você não consegue chegar nas 100 brachot. Então você tem que contabilizar também as brachot da Haftarah, as brachot da Torá, que você responde amém. E para completar, você também pode fazer esse bissamim uma vez a cada tanto, porque se você ainda está naquela mesma consciência, ainda você não pode fazer o novo brachá, assim como você come na mesma refeição, você não vai fazer 2 vezes a mesma brachá. Então, enquanto você está ainda consciente daquele cheiro, está perto de você não esqueceu do assunto, é uma brachá só. Mas você reza uma vez, você faz uma vez, passa 2 horas, vai lá, cheira de novo, faz de novo a brachá, e com aquele limão, com cravo, etc. Já fica viciado. Não tem esse risco. Então pode ser um aroma que você não pode passar nada no corpo, mas por exemplo, você pode cheirar um perfume. Boa. Você não pode passar no corpo, mas você pode cheirar um perfume, pode cheirar
Um óleo, Tem um vários. perfume ou um pouco de cravo, como a Aqui gente a faz gente na tem várias faculdade. opções. Se você vier aqui, tem um arsenal de vários cheiros diferentes. Mas uma brachá serve ¿Y para haces alguna todos. reza para los entes fallecidos antes de ascender? Não, não, só pensa no nome deles. Y entonces, si ten tantos, puede ser un para todos ellos, un más uno. Você pode fazer um para todos, pode fazer para todos. Porque si tengo cinco, seis, Não, aí toma cuidado. y se puede ya dentro de la pía, Pode. É onde eu deixo normalmente. porque es perigoso, ¿no? A pia você tem mármore, você tem lá Sí. o La bancada, o atrás, inox, então é um lugar mais seguro. más seguro para dejar. Atrás é azulejo, o teto está longe, é o melhor lugar para deixar. Porque son varias. Que mais? La latte tem vinho. Claro que tem Tem vinho. vinho e mereje. Sim, só vinho, boremoré. Bessamim não. Entonces, ¿cuál trae para aquí para dejar? Você traz uma apagada, você vem aqui antes do horário e você acende aqui na sinagoga. Una de esas grandes que Isso. dura 20 años. 20, 40, 24. Tengo una que dice 28. llama, esa puede traer. Pode ser. O que está escrito não muda nada. É parafina igual. ¿Y a quién entrega? Hã? Pode dar para mim. Pode Ele dar. já é dado por Mas tem que chegar. Eu venho Você, pelas ruas dessa, não? você já precisa chegar cedo, mas quem não vai conseguir chegar cedo, então não acende. Né? Porque aí já entrou Yom Kippur. Nós temos várias vezes que a gente vai ler as confissões do Yom Kippur. E tem alguns livros, às vezes até cópias que o pessoal distribui por aí, que com explicações em português, além do literal, para a gente conseguir entender essas confissões. A gente vai ler várias vezes e de repente você começa a ler aqui que eu matei, que eu roubei, e você começa a falar, peraí, tudo bem, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém. Então ele bate no coração com um dedo aberto, quer dizer, apontando para o outro, né? Você roubou, você... Como que funciona? Então todos esses alchets, eles têm explicações muito mais amplas do que o literal. Então, eu tenho um ou outro livro, quem quiser, mas quem tiver pode também colocar à disposição. Eu recebi aqui um WhatsApp com esses textos, quem quiser pode imprimir, para você conseguir ler o Al-Hed e entender o que ele significa para você no teu dia a dia. Ok? Então eu vou pegar alguns deles e eu vou traduzir, tentar dar uma explicação pelo menos breve para a gente conseguir entender aquilo que a gente está falando. Ao longo do Yom Kippur, a gente vai ler 10 vezes o Al-Het. Então, vale a pena a gente entender. Então, a gente vira e fala Al-Het pelo pecado. Tem toda uma introdução, mas depois a gente estou indo direto. Pelo pecado, Shechatano, que nós transgredimos, o que cometemos, Lefanecha, perante você. Essa é a introdução de todas essas frases. Uma coisa muito importante é que mais do que você pensar no que você fez, primeiro você tem que pensar perante quem você fez. Lefanecha. Então, às vezes a pessoa está pensando o tempo todo pecado, 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 e aí termina o Yom Kippur. O que ele pensou o Yom Kippur inteiro? No pecado. Então você tem que pensar no positivo. Então você tem que se confessar. Mas o ponto principal você tem que lembrar que é Lefanecha, perante Hashem. Perante quem você está. Tá, bom dia. E aí ele começa dizendo o Be'ones, se a pessoa ele fez sob coerção, o Beratzon, ou voluntariamente, ou se a pessoa fez com vontade. Então, qual é a motivação sua para você ter pecado? Às vezes foi porque você foi coagido, menos frequente, ou que você fez de propósito. Agora, se você foi coagido, o que a Torá diz? Isso é patur, quer dizer patur, isso é isento. A Torá traz para a gente o caso de uma mulher, uma moça, que ela está no meio da floresta e ela é pega por um homem, Deus nos livre, ele agride ela e ela gritou, ela fez o que ela podia. Ela tem alguma punição por isso? Claro que não. Então daqui a gente aprende que quando a pessoa ela é coagida, a pessoa está isenta. Mas o ponto é de que quando você brinca com fogo, querendo ou não, você se queima. Você fazendo uma verá, querendo ou não, apesar que você não tem uma obrigação perante o tribunal mundano, se você de alguma maneira se envolveu com algum pecado, aquilo fica na gente. Então, mesmo quando foi algo que você foi coagido a fazer, então você também tem que se arrepender por isso. E tem mais um detalhe, às vezes está escrito que itzro anso. Às vezes a pessoa, ele diz, eu não conseguia, não teve jeito, não teve jeito. Sempre tem o jeito, porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, mas às vezes a gente tem pelo menos a sensação de que eu fui forçado a fazer alguma coisa, eu não tinha opção. Então a gente começa agora dizendo, se eu tinha opção, se eu não tinha opção, eu me arrependo por aquilo que eu transgredi perante Hashem. Essa é a primeira colocação. Ou seja, o início do Al-Het, ele está descrevendo mais as motivações do pecado
antes de entrar nos detalhes, o que eu fiz exatamente. Então, está dizendo, eu fiz com vontade ou sem vontade, voluntário ou involuntário. Ainda não falei o que eu fiz, depois a gente vai dizer o que ele fez. Depois, a segunda é, quando ele fez, pelo pecado cometemos diante de ti, endurecendo o coração insensivelmente. O que significa isso? Então, a verdade é que a pessoa que ela está conectada com Hashem, super conectada, ela tem uma sensibilidade natural para aquilo que pode, para aquilo que não pode. A pessoa já tem essa, você cria ele está com o senso dele apurado, assim como a pessoa que ele gosta de vinhos, né? Ele precisa ter aquele paladar bem apurado para ele saber o que é bom, o que não é bom, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. O Yehudi, que ele está conectado com Hashem, ele tem essa sensibilidade espiritual. Cada vez que a gente, Deus nos livre, faz uma verá, o nosso coração, de alguma maneira, ele fica atuma, ele fica mais insensível. Então, tem pessoas que vão olhar para uma cena de um filme e falar, isso aqui é todo dia. Cenas de terror, eu vejo isso todo dia. Você perde a sensibilidade. Uma pessoa que, Baruch Hashem, preservou seus olhos de olhar qualquer tipo de atrocidade ou violência, se ele olha uma vez, aquilo mexe com ele. Então, conforme a gente vai fazendo as coisas, a gente se torna insensível. Depois vai dizer, bom, é normal. Então, o moleque que joga lá videogame o tempo todo lá de matar, 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 matar. Depois ele vê uma coisa acontecendo no dia a dia, Deus nos livre, é normal. Então, em Mutzalev, quando a gente endurece o nosso coração, Hashem fala sobre Paró, que ele endureceu o coração dele. Significa que quando você perde esse senso, você perde a sensibilidade. O coração, ele tomou conta de você, ele está agora já valente, com força, e você perde a tua cabeça, literalmente. Então a gente já pede para Hashem, desculpa por isso, e com esse desculpa, o que eu estou querendo? Hashem, me ajuda a limpar o meu coração, me tornar um pouco mais sensível. Certo? Faz sentido? Sim. Ok. Aquilo que eu fiz perante você, aqui ele traduz como inadvertidamente. O que quer dizer blidat? Mazedat, em cima, explicamos várias vezes. Entendimento. Então a gente fala, Tachonen ladam dat. Deus aqui dá para a gente o dat. Dat, discernimento, conhecimento. Mas a gente sabe que a palavra é dat, significa conexão. Adam yada et Havá. Adam, ele conheceu a Hava. O que quer dizer Adam conheceu a Hava? Ele teve a relação íntima. Quando a Torá refere à conexão mais próxima que existe fisicamente, a Torá chama isso de conhecimento. Ou seja, dat é conhecimento. Tinok en bodat. Uma criança não tem dat. O que significa isso? Tem crianças que são extremamente inteligentes, muito mais que adultos. Qual é a diferença entre uma criança e um adulto em relação ao estudo, ao ensinamento? Falta para ela esse discernimento. O que significa isso? Então, a criança, você consegue distrair ela com mais facilidade. Ele pode estar focado no assunto, ele pode estar focado na matemática, ele tira nota 1000, mas você consegue distrair ele eventualmente com um chocolate, com uma outra ideia. E você vê isso quanto menor a criança, a melhor dica para você acalmar um bebê, uma criança, é você muda o tema. Fala, olha aqui o passarinho. Fala do passarinho, de repente mudou e esqueceu completamente. O adulto, 60 anos depois, ele não esquece aquilo que você falou para ele naquele dia. As crianças, um segundo depois, se odeiam, se amam, se odeiam de novo e estão brincando de novo. Por quê? Eles não ficam com esse dado, com essa conexão absoluta com aquele conceito. Então isso pode ser aplicado de forma boa, de forma negativa. O Yehudi tem que estar com um dat, e é isso que gera para ele essa conexão com Hashem, ele está o tempo todo conectado. Não é só saber na teoria que existe Deus, que o mundo foi criado por Deus. É você estar conectado intimamente na tua missão. Você está com aquele dado, você está com aquela conexão que eu estou aqui para servir a Hashem. Quando você se desvia por um instante disso, você se deixa distrair, então aí a gente acaba fazendo outras coisas. Então, o que a gente precisa para a gente estar conectado, uma das qualidades é a pessoa estar com esse dado, com esse foco. Dat, a tradução literal é conhecimento ou conexão. É tudo, tem várias traduções. Entendi. Aqui ele traduz, então. Aqui ele traduz como ele blidat é inadvertidamente, sem estar advertido. Isso quer dizer sem conhecimento da causa, eventualmente. Mas a tradução mais ampla data é conhecimento, discernimento. Acho que todas elas são válidas. Diariamente nós fazemos, né? Pedimos o data, sim. A gente fala Chokhmah, Binah e Dat, mas o Chokhmah, Binah a gente deixa para outro motivo, para outro momento. Mas essa ideia do Dat é ter essa conexão, esse foco.
Então, no sentido mais amplo, quando se fala biblidat, quando eu pequei sem dar, todo pecado, por definição, faltou dat. Tanto é que a Gemara fala para a gente, uma pessoa só peca porque passou por ele um espírito de bobeira. Se você tivesse usando a tua lógica simples e pura, você não ia pecar. É simples, Hashem te criou, ele te deu quais são as ferramentas que você precisa para você manter conectado com ele e se manter vivo. Ele fala, faz isso, você vai viver, faz o contrário, você não vai viver. Então, se você tivesse com a sua mente pura, clara, você não ia pecar. Mas a pessoa ela acaba tendo um espírito de bobeira, por um momento você se leva, se deixa levar na euforia, então você perde o teu dado, você perde aquela conexão, isso permite que você se desconecte momentaneamente. Nos pede para Hashem que você possa se recuperar por isso. Próxima. A gente errou com a expressão dos lábios. Então, aqui você já está descrevendo, teoricamente, algo específico. Aquilo que eu errei com a minha boca. O que eu posso ter errado com a minha boca? Falei quando eu devia. Mas uma das explicações mais profundas aqui é a seguinte. Eu errei com a minha boca. A expressão dos lábios. O que quer dizer? Eu estou lá na sinagoga falando a chave, igual um papagaio, eu estou falando da boca para fora, não estou prestando atenção em nada. Aqui, já no começo do Alredo, eu já falo para Hashem, desculpa por às vezes estar falando e me desculpando, e falando, e falando, e falando. Estou expressando com os lábios uma coisa, mas o meu coração está em outro lado. Então já começa o Alredo, assim como no início a gente fala, ó, Hashem, me perdoa, afinal não estou dizendo que eu sou tzadik, que eu não pequei. Eu pequei. Então você já está se desculpando, e assim como a gente começa a me dar, Hashem, por favor, abra os meus lábios para que eu consiga rezar para você. Quer dizer, eu sozinho não consigo nada. Mesmo quando eu estou me confessando, às vezes estou pensando em outra coisa. Então, eu já peço desculpa até por isso. Me ajuda, por favor, que eu consiga me conectar com as palavras. E as palavras da Tfilá não seja bitu isfataim, ou seja, só uma expressão dos lábios, um exercício labial, ao invés de ser um exercício que ele está conectado com a minha mente e com o meu coração. Então, uma explicação mais ampla que eu vi há anos atrás. Achei que faz sentido justamente para o Yom Kippur, você vai ficar sentado virando página. Então, você já pede para Hashem, ajude, pelo menos que eu não peque nisso, que não expresse no lábio alguma coisa e não esteja conectado com o meu coração. Sobre o Tarranon, Rabino Malovani uma vez falou uma coisa interessante. Mas antes de vocês fazerem a chave, vocês não estão entendendo nada. Mas Exatamente, claro, claro. Eu vou explicar mais dois, pegar mais dois. O próximo que ele fala é sobre o pecado que cometemos diante de ti com imoralidade sexual. E aqui a gente está no início da descrição de tudo aquilo que a gente fez, e esse aparece logo no começo. Por quê? A gente tem na tarde do Yom Kippur uma leitura da Torá. O que você esperaria para o final do Yom Kippur, para você escutar algo? Uma leitura que vai ser impactante, alguma parte da Torá bem emocionante, o pacto de Hashem com o povo de Israel. E o que você lê nessa tarde? As malandragens. Boa. Falou, boa. Falou uma palavra vulgar, simples. Certo? A Torá proíbe todas as malandragens. Tá certo? E aí, sábios perguntam, peraí, é isso que a gente vai ler no Yom Kippur? Não tem nada mais? Esse é um dos pecados mais difíceis. A pessoa está conectada, concentrada e não permitir que o seu pensamento se desvie para a imoralidade é uma coisa extremamente difícil, extremamente comum, e por isso a gente fala sem ter receio, sem ter vergonha. A gente vai lá e fala abertamente. Esses são os pecados que a Torá traz. A Torá sabe e reconhece que eles existem. Mas hoje é Yom Kippur, vamos reforçar, vamos fazer chuvá por nossos pensamentos, esperamos que seja só em pensamentos, mas se tiverem, Deus nos livre, atos também, essa é a hora de você se arrepender. Então, às vezes a gente fala, não vamos falar do assunto. O elefante que está no quarto, se diz. Você tem aqui um elefante, mas ninguém quer falar dele. Esse é um elefante, e a Torá fala dele claramente. A Torá fala de forma explícita de toda a história, tudo que aconteceu, de erros, pecados ao longo da história nesse sentido. Isso é algo extremamente forte do ser humano. E a gente pensa, se não falar do assunto, a coisa se resolve. Você tem que falar, você tem que expressar, você tem que educar as pessoas. E assim o Rambam ele traz para a gente que os professores, para os seus alunos, eles falavam o seguinte: tomem cuidado comigo por causa da minha filha. O que quer dizer isso? Então, muitas vezes ele tinha uma filha e todo mundo ficava pensando, eu vou na casa do Rabino, talvez vou ver a filha dele, eu vou talvez impressionar o Rabino, talvez eu caso com ela, e alguma coisa assim. Então, ao invés de deixar nisso como um tabu, ou que todo mundo fica, ele fala, tomem cuidado pela minha filha. Fala claramente.
tomem cuidado comigo. Cuidado no sentido de não se aproximem dela e tomem cuidado que talvez algum de vocês vai ser escolhido. Não deixar esse assunto como uma coisa, como um tabu. Não estou dizendo que a pessoa tem que falar e conversar sobre esse assunto, mas a gente ter a consciência plena e educar, especialmente as crianças que estão chegando na cidade, saber que essa é uma dificuldade do ser humano. Para de se fingir de anjo, para de se fingir que você é um tzadik, que você não tem tentações. Explica que isso faz parte do ser humano. Faz parte dos desejos do ser humano. Isso daqui a Torá fala claramente. E por isso a gente tem Yom Kippur, por isso a gente tem que se redimir, por isso a gente tem que tentar o tempo todo, de você não seguir o seu coração, os seus olhos. E a gente tem aqui a Torá que toda vez a gente vai se reforçar e focar mais. E o melhor antídoto para esse instinto que é natural, que a Hashem colocou para o ser humano, enquanto o Mashiach não chega, é a gente se envolver com coisas positivas, é a gente se envolver com a Torá, se envolver com o nosso propósito aqui no mundo, isso assim a gente se mantém focado na nossa missão. Mas está aqui logo no início do Al-Khed, Begilu e Arayot, que engloba todos esses assuntos da parte imoral do ser humano, dos desejos imorais do ser humano, e a gente aqui, a gente baixa no coração e pede para Hashem dar força para a gente. Então, Você que trabalha com sim, psicologia, o que você acha do assunto? acho ótimo. Não é algo pertinente para o ser humano, O quê? esse tema? Não, pertinente diariamente, né? Por exemplo, então o que o senhor acabou de dizer, Hashem coloca o instinto, Sim. né? E aí, né, dentro da visão religiosa, a Torá, Visão religiosa, ou seja, visão da Torá. dentro da visão da Torá, a Torá está para direcionar o Sim. instinto, seria, né? Sim. Então o homem utiliza, né, a Torá para direcionar esse instinto que é Hashem. E aí está o livre-arbítrio. Sim. Uns vão seguir a Torá e vão seguir, outros não. Sim. É isso. Sim. Né? Sim. E aí, infelizmente, nesse caminho, a pessoa está no caminho, ela não consegue, aí vem o perdão e o que a gente vai fazer para, né? Ou seja, já tentar está se redimir, previsto, tentar se- já está previsto que a gente pode tropeçar. Sim. Mas você já tem o caminho de volta. A Torá dá para a gente o caminho, da gente se confessar, da gente se melhorar. E a gente está sempre tentando se corrigir. Entendi. E tentando se corrigir. Mas a gente sabe se você, la persona es honesta ou não. Sim. Você pode pedir perdão e ser mentira o que está pedindo. Não, por isso a gente falou antes. A gente não quer fazer um alhe da boca para fora. Antes disso, foi uma das primeiras coisas que a gente falou. Eu não quero falar da boca para fora. Eu quero realmente me conectar. Não é esperado o ser humano não ter esse instinto. A Gemara fala que quando os sábios tiraram esse instinto momentaneamente, nem a galinha botou ovo naquela manhã. Então, é algo necessário para a continuidade da existência da humanidade e de todos os seres vivos, mas a gente tem que saber que isso tem que ser direcionado, porque é uma força muito grande, e essa força tem que ser direcionada para uma força produtiva, seja no relacionamento saudável, permitido, na hora permitida com a pessoa permitida, que é marido, esposa, conforme a Torá orienta, e todos os outros momentos que a gente tem esse instinto, a gente conseguir direcionar ele, como a gente falou ontem, se você encontra esse menuvado, esse desprezível no teu caminho, que é o Yetzirará, mas cheio de bem da Midrash, puxa ele para a casa de estudos. Então, a melhor coisa, a Yelet Ahavim, a linguagem que a Torá ela é aquela que nos ilumina, então a gente tem que tentar o máximo possível da Torá preencher, em vez de você tentar lutar com o vazio, com a escuridão, com essa parte bem obscura do ser humano, e aqui a gente fala claramente. Eu vou terminar só com mais um, muito bonito, lá para baixo a gente fala, Al-Chet Shechatanu Lefanecha, desculpa, Hashem, né, pelo aquilo que a gente cometeu diante de você, com Yetzirará. Yetzirará é o mau instinto. Prazer. Você tem algum pecado que você faz sem o Yetzirará? Desculpa que eu pequei com o meu Yetzirará, com o meu mau instinto, com a má inclinação. Quem mais seria? São todos. Então, por que você fala Be Yetzirará, com o Yetzirará? Parece que aqueles que eu pequei com o Yetzirará. Então, bem, a explicação seria todos, mas tem uma explicação mais profunda que é o seguinte: às vezes o Yetzirará está quieto. Está quieto lá no canto dele. Acontece, às vezes ele fica quietinho. Aí você vira e fala: eu lembro aquele dia que eu estava com aquela vontade, com aquele desejo, sumiu. Aí eu bato na porta e Yetzirará: você está dormindo, vem aqui, a gente estava indo bem, o que aconteceu? Você incita o teu próprio Yetzirará. Então, às vezes, a gente está pedindo perdão que a gente, mesmo quando o Yetzirará ele não estava tão ativo, eu vou lá, eu mesmo. Agora, quem é esse eu mesmo? Provavelmente também o Yetzirará, né? O Yetzirará do Yetzirará. Mas eu vou lá e eu pego o Yetzirará e falo, eu convido ele. Então, isso é mais grave. Uma coisa, ele foi lá e ele te atacou. A outra, você vai lá e cutuca o leão
com a vara curta. Então isso acontece também conosco, que a gente vai lá e pede para a gente realmente conseguir se redimir disso. E Hashem com certeza vai dar para a gente o perdão absoluto de tudo aquilo que a gente precisa e trazer Mashiach em breve. Rabino, tem uma pergunta curiosa para fazer. Pode deixar, eu vou deixar gravando, que as perguntas são boas. O senhor Tedanico falou uma vez, mas mais ou menos, o que o Rebbe falou de Freud? Ele falou, né? Eu lembro que acho que o senhor comigo, falou alguma coisa de Freud. Especificamente, eu não lembro. Você não lembra? Eu sei te dizer que